a receber essa semente nessa manhã. Que você tenha uma terra fértil, um coração, uma terra que venha produzir, porque a minha intenção nessa manhã é guardar a sua vida, guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar a salvação que Deus trouxe para você. Se eu fosse colocar um tema nessa ministração de hoje, seria: não se contamine, né? Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste. Eu vou usar o tema, a passagem numa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui essa mensagem. Há uma preocupação desde aquela época de não se desviar da palavra de Deus, da verdade, do evangelho, porque de tempos em tempos, né, vem sendo anunciado assim um evangelho que é contrário àquilo que é vontade de Deus, aquilo que o próprio Jesus instituiu e deixou para a sua igreja. O evangelho, ele é pela graça. Eu e você não fizemos nada para merecer. Quem fez foi Jesus. Amém? Foi Ele que fez. A obra foi completa nele. E agora, através dessa graça, Ele nos convida a viver o evangelho e a testemunhar o evangelho. E por isso eu preciso mais e mais dessa graça, desse dom do Espírito Santo. E um dos dons que nós precisamos pedir nos dias atuais é o dom de discernimento. Discernimento. Tem muito crente ingênuo, ouvindo e nem sabe a procedência, nem conhece aquela pessoa. Hoje, através das mídias, né, é divulgado tantos vídeos, tantas coisas, e a hora que você começa até a ouvir, parece até que tem uma verdade, você recebe aquilo como verdade, mas vai olhar o caráter, a família dessas pessoas. Não quero dizer aqui que o Valdir é perfeito. O Valdir não é perfeito. Minha família também não é perfeita. Como também a família do pastor Júnior também não é perfeita. E a Igreja Fonte da Vida, aqui de Rio Claro, ela também não é perfeita. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: é uma igreja séria, é uma igreja que busca andar nos caminhos do Senhor. Ontem, ainda quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrava de quando eu me converti. Eu me converti por volta dos 31, 32 anos de idade. E logo em seguida, vocês acham que eu já estava vivendo o evangelho daquilo que Deus esperava para a minha vida? Claro que não. Não. Por isso que não importa a idade, não importa. Às vezes a gente olha para a pessoa e vê aquela pessoa, ela é crente, ela já está com 60 anos, 65 anos, e a gente já julga pela idade dela. Não. Quantos anos ela tem de evangelho? Quantos anos ela foi salva por Jesus? É isso que vai medir. Porque você é salvo e imediatamente você já mudou toda a sua vida, você foi transformado? Claro que não. Isso é decorrente, é dia após dia. Então o evangelho da graça não é um evangelho que dá direito a você matar ninguém através de acusações, de palavras. Hoje, por exemplo, que é o Dia das Mães, cuidado você, mãe, como você trata com os seus filhos, querendo colocar o evangelho goela abaixo. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é por força nem violência, é pelo meu espírito, diz a palavra de Deus. Então você quer que seu filho seja salvo? Você quer que seu ente querido chegue à salvação para ele? Ore, abençoe e testemunhe através da sua própria vida. Testemunhe. Fala que a mulher converte o marido calada, sem palavra alguma. É isso que a Bíblia fala. Ela fala lá na carta de Pedro: sem palavra alguma, só com atitude. Só com atitude. Tem um testemunho que diz que uma mulher falou assim: durante 30 dias eu não vou falar nada para o meu esposo. Vou ficar calada e tudo que ele falar eu vou atender. Depois de 30 dias ele estava na igreja. Falou: pastor, se esse Deus conseguiu calar a boca da minha esposa, eis-me aqui. Você está me entendendo, irmã? Está me entendendo?
Eu, como pai também, né, tive o privilégio hoje de poder ver a minha filha e o meu genro ali ministrando a ceia. É um prazer para a gente. É um prazer de olhar para a nossa casa, para a nossa família e ver que todos eles estão servindo a Deus. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Foi muitos dias de oração, de jejum, de busca no Senhor. E sempre buscando a sabedoria para lidar, principalmente com aqueles que são jovens. E eu tive o privilégio de ver os meus filhos serem batizados no Espírito Santo. Tive o privilégio de estar próximo deles ali nesse momento. E não pense você que o batismo no Espírito Santo quer dizer que ali a pessoa já começa a falar em línguas. Não, é um encontro que ela tem com Deus. Você tem que entender e compreender, enquanto essa pessoa não tiver esse encontro com Deus, a consciência dela é cauterizada. Você consegue compreender isso? O que é uma consciência cauterizada? Você nasce e a sua consciência ali, ela sabe de muitas coisas, da moral, das coisas que é certa, correta, mas ela não consegue discernir e ela acha que é natural, que é normal. Todo mundo faz, eu sou mais um fazendo. Mas quando a graça de Deus, oh aleluia, quando o Espírito Santo toca na minha vida e na sua, gera o temor. Você olha para si e fala assim: meu Pai, eu sou um pecador. Você já conseguiu reconhecer-se como um pecador? Todos nós somos. A Bíblia deixa bem claro: não há um justo sequer. Todos pecaram e todos necessitam da graça de Deus. Amém? Então, cuidado, não se contamine, né? Até um título assim bem propício para o tempo de hoje, que nós estamos vivendo a pandemia, né? Mas não se contamine. Cuidado com o que você tem ouvido aí na internet, nas mídias, na televisão. Cuidado com o que você tem lido. Não tome tudo isso como verdade. Paulo, ele relata lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 17, falando dos irmãos de Bereia. Ele fala lá que eles eram mais nobres do que os outros que eles estavam anunciando o Evangelho, porque eles ouviam a palavra, mas eles consultavam-se de fato aquilo que Paulo estava falando era verdade, e depois eles viviam aquela verdade. Então, peça discernimento para saber aquilo que vem da carne, aquilo que vem de Deus e aquilo que vem de procedência maligna. Nós precisamos, porque tudo que Deus quer fazer na minha vida e na sua é te abençoar. Amém? Abriram aí em Gálatas capítulo 1. Quero ler com os irmãos a partir do verso número 6. Gálatas 1, a partir do verso 6. Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração ou em cima da palavra, e eu quero fazer mais uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor, para perder tempo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos remir todo o tempo. Senhor, então esse tempo que nós temos aqui, Pai, tempo de ministração dessa palavra, Senhor, que ele seja um tempo, Pai, onde o Senhor vai encontrar aqui vidas, corações abertos para ouvir essa semente, e essa semente ela possa entrar em nós, Pai. E o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha, Senhor, manifestar a graça, o poder, Senhor, e ela venha frutificar, e ela venha dar fruto 30, 60, 100 por um na vida de cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa as nossas vidas agora, Pai. Nós repreendemos, meu Pai, toda ave de rapina, Pai, que rouba a palavra do Evangelho, que rouba a mensagem do Senhor, Pai. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que essa palavra vai trazer vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o Evangelho não é o Evangelho para assassinar, para matar ninguém, não. Pelo contrário. O Evangelho que nós somos chamados a viver é o Evangelho da renúncia. É o Evangelho de dar a vida. Como nós abrimos o culto nessa manhã, que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e eu dou a minha vida por elas. É Jesus que dá a vida. E agora nós recebemos essa vida
e nós queremos viver essa vida. E para viver essa vida, eu tenho que renunciar à vida anterior. Então ela é degrau por degrau. E aqui o que acontece aqui, uma ilustração rapidinho. O evangelho tinha sido anunciado ali na igreja de Gálatas, mas tão rapidamente eles já estavam se desviando dela. Vamos ler então, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. É muito comum algumas pessoas dizerem assim: você é um anjo que caiu do céu. Não recebe não, irmão. Não recebe não, irmã. Anjo que caiu do céu é demônio. Anjo que cai do céu é demônio. 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Eram anjos sim, mas receberam o juízo de Deus porque se rebelaram contra Deus e hoje são demônios. Então Paulo está deixando bem claro aqui: mesmo que venha um anjo, ou nós mesmos, anunciar um evangelho que não seja esse, seja amaldiçoado. Que é isso que significa essa palavra anátema: seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebesse, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para que já era um apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo fala: olha para mim, olha quem eu era e o que o evangelho me transformou. Esse é o verdadeiro testemunho que nós devemos dar como filhos e filhas de Deus. O evangelho da graça. Esse reconhecimento de olharmos para dentro de cada um de nós e ver o quanto nós dependemos de viver esse evangelho pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Desde o início, desde o princípio dessa reunião, irmãos, não sei você, mas eu sinto a unção. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Você consegue sentir isso também? É isso que faz a diferença quando a igreja se reúne, quando a presença de Deus ali, ela está presente. Quando ela se manifesta, o Shekinah, né? A graça do Senhor vem e nos envolve ali. É o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo, ele tem e realiza dentro do corpo de Cristo os dons. E na vida de cada um de nós, ele manifesta o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, e como nós precisamos. Porque quando nós nos colocamos como filhos e filhas de Deus, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você recebe 3 inimigos imediatamente na sua vida. Você tem que deixar bem claro isso na sua vida. Não pensa que agora eu recebi Jesus
e tudo vai ficar maravilhoso. Não. 3 inimigos vão se levantar contra você a partir desse momento, e você tem que saber disso. E é por isso que a igreja ministra a palavra, por isso que a igreja ministra a oração, por isso que a igreja fala de cobertura. Não é cobertura mandar na sua vida, não. É de você estar sujeito às autoridades espirituais que Deus coloca sobre a sua vida. Toda autoridade é constituída por Deus, seja ela no ambiente aí, né, fora, com os advogados, médicos, professores, patrões, os políticos, todas essas autoridades, elas são constituídas por Deus. Nós sabemos que existem igrejas que elas ali muitas vezes são conduzidas por pessoas que não são sérias, mas não cabe a mim, nem nenhum de vocês, a julgar, a condenar. Mas isso é Deus que vai tratar na vida de cada uma dessas pessoas. Quando você se converteu, quando eu me converti, isso não foi de um dia para o outro que as coisas foram transformadas e mudadas na minha vida. Não. Foi um processo que o Espírito Santo começa, mediante a minha entrega, ele começa a fazer e realizar na minha vida. Mas durante esse período, esses 3 inimigos, eles vão querer tirar da posição que Deus me colocou. Quando nós tirar a sua vida, mas eu orei por você. E quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Pedro teve ali, todo o período do ministério junto com Jesus. E quando chega perto dele passar por essa peneira, Jesus fala para ele: eu tenho que ir agora cumprir essa minha missão que o Pai delegou a mim, e eu vou entregar a minha vida. E Pedro fala: não. Se o senhor for, nós vamos também. E Jesus fala: não, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E sabe o que Pedro fala? Jamais. Parece com você, não parece comigo? Que a gente acha que agora é uma super mulher, um super homem, não vai falhar, não vai errar. Irmão, irmã, Deus sabe que você vai falhar. Deus sabe que você vai errar. Mas Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo. E Ele colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo para te convencer sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Sobre o pecado, porque todos nós pecamos. A diferença agora é que nós não andamos mais no pecado. O que acontece agora é que o pecado é um acidente de pecado. E ele sofreu o acidente. E o galo cantou e ele chorou amargamente. Nós precisamos chorar quando o galo canta. Quando nós falhamos com o Senhor. Porque o diabo ele vai te acusar. Primeiro ele vai te seduzir. Fique sabendo que um dos inimigos é Satanás. Amém? Quem está me ouvindo aí, está entendendo? Um dos inimigos é o Satanás. Ok? O segundo inimigo quem que é? O mundo. Mas o pior inimigo é a carne. Põe a mão aí, no seu peito e fala: o pior inimigo sou eu mesmo. Porque vai depender das minhas decisões, das minhas escolhas. Eu costumo dizer assim, você está satisfeito com o que você se tornou hoje? Aonde você chegou agora? Porque o que você é agora, nesse exato momento da sua vida, é a somatória de todas as decisões que você tomou para chegar até aqui. Aí você pode dizer assim: não estou não. Eu quero algo melhor. Deus está aqui para te ajudar. Ele quer tirar de você aquilo que é melhor. Muitas vezes nós olhamos para nós e a gente fala: não, eu não dou conta disso, não sou capaz disso. Não. Deus enxerga em nós um potencial
que nós não conseguimos enxergar. Ele sabe quem nós éramos, mas Ele sabe quem nós devemos ser nele. E é isso que Ele está fazendo, construindo isso em nós. Mas Satanás vai querer nos seduzir através da nossa carne, através de momentos onde nós vamos estar fragilizados ali por uma situação, uma circunstância. Ele vai querer usar aquela situação para te atrair. E por isso você precisa discernir: vem de Deus, vem do mundo, vem da carne, é de procedência maligna. E eu não quero, eu só quero aquilo que vem de Deus. Que a palavra de Deus fala aqui do alto, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de mudança. Deus não mudou, nem ontem, nem hoje e nem eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Eu constantemente eu gosto de repetir que Deus é a solução para as nossas vidas. Nós somos o problema. Nós muitas vezes colocamos barreiras em coisas que Deus quer fazer, mas nós não permitimos. Nós abrimos a nossa casa e falamos para Deus: ó, até aqui o Senhor pode entrar. Não, irmão, você tem que entregar totalmente a sua vida a Ele. Deixar Ele no controle de tudo. Entregar mesmo, não é tomar de volta não, achando, ó, já que o Senhor não resolveu, eu vou pegar de volta e vou dar meu jeito. Não, espera nele. A Bíblia deixa bem claro: nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem passou por algum ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele, confiam nele. Espera no Senhor, faça a sua parte sim, mas deixe que Deus está trabalhando. Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, ó, e toma como uma palavra rema para você nessa manhã: o que eu faço na tua vida hoje, você não compreende, mas compreenderás mais tarde. Aleluia, glória a Deus. Hoje é um ponto e vírgula, não é ponto final. Deus tem uma história maravilhosa comigo, com você. Se entregue a Ele. Não deixe ser seduzido por aqueles que vão querer perverter o Evangelho, enganar, modificar o Evangelho. Permaneça no Evangelho, que é aquele a qual nós fomos chamados. E é o Evangelho que traz vida, e vida em abundância. Porque Ele já nos salva de nós mesmos. E depois a salvação começa aqui, mas ela vai ecoar pela eternidade. Aqui nós temos pouco tempo, é passageiro. Perdemos uma irmã que viveu 99 anos. Será que nós vamos chegar lá aos 99 anos? Tem muitas pessoas preocupadas: quando é que Jesus vai voltar? Quando é que Jesus volta? Aí algumas pessoas já colocam datas: Jesus vai voltar no ano tal. E eu falo para você, como eu já falei várias vezes quando as pessoas vêm perguntar para mim sobre escatologia: Deus não volta amanhã. Deus nunca vai voltar no futuro. Deus volta no presente. Deus volta no agora. Você tem que estar pronto agora. Você tem que estar preparado agora. Nesse exato momento. Você que está em casa me ouvindo, se prepare para a volta de Jesus no agora. Não deixe para amanhã. Não, amanhã eu me acerto, amanhã eu me conserto. Não. A palavra de Deus diz assim: aquele que encobre pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Quem quer misericórdia de Deus? Eu quero. Então a mensagem nessa manhã, irmão e irmã: não se contamine. Cuidado com o que você ouve,
Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você assiste. Peça para Deus te dar discernimento. Busque daquelas pessoas que você conhece, o caráter. Você sabe da vida dela, sabe da família dela. Não são pessoas perfeitas, porque eu não sou perfeito. Você tem que olhar para você e falar: eu não sou perfeito. E eu não vou achar também pessoas perfeitas. Mas o meu modelo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Há momentos na nossa vida que a gente acha assim: meu Deus do céu, será que Deus sabe o que eu estou passando? Sabe o que eu estou vivendo? E muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, eu sofro. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, ela vem e me conforta, me consola, ela me edifica, ela me alimenta. Jesus, quando foi provado, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você se alimenta. Mas quando você medita a palavra de Deus, você saboreia. Você sente o sabor. Você sabe o que é comer correndo? E quando é comer saboreando? Quando você, sente o aroma, o perfume, vá assim para a palavra de Deus. Não leia correndo. Não queira ler a Bíblia: eu quero ler a Bíblia em um ano. Se você ler Provérbios em um ano e aplicar para a sua vida, glória a Deus. Se você ler um evangelho que seja em um ano e aplicar para a sua vida, glória a Deus. É excelente. É importante ler a Bíblia inteira? É muito importante. Como algumas pessoas já me procuraram: Valdir, qual é o melhor livro que eu posso ler de batalha espiritual, Ou qual é o melhor livro de relacionamento? Qual é o melhor livro para isso e aquilo? E eu falo: você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li. Leia a palavra de Deus, é o melhor livro. Por que é o melhor livro? Porque é o único livro que o autor está presente. É o único livro que, quando você abre, o autor se manifesta, porque é o Espírito Santo o autor. É Ele o autor. Então, como eu estava dizendo, quando a gente está vivendo algum momento difícil, tem uma palavra que está lá em Hebreus, que diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, igualmente a nós sofreu, com uma diferença: sem pecado. Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe o que é chorar. Jesus Cristo sabe o que é ter fome. Jesus Cristo sabe o que é ter sede. Jesus Cristo sabe o que é ser traído por aquelas pessoas que estão bem próximas de você. Jesus sabe o que é uma dor. Jesus sabe o que é um choro. Jesus chorou. Está escrito na palavra. Jesus chorou. E aquelas pessoas que estavam lá do lado dele falou assim: veja como ele amava Lázaro. Então ele se fez homem e ele sabe do tamanho da sua dor e da minha. Mas nesse momento você tem que buscar a Ele. Não quer dizer que você não vá deixar de passar, porque nós podemos ter livramento de Deus da situação, mas há um livramento que é melhor do que da situação, que é o livramento na situação. Porque o livramento na situação, irmãos, há uma marca na sua vida e na minha. Há uma marca. E essa marca, nada pode ser tirado. É um selo que fica ali impregnado, que quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem todas as batalhas, você fala: para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Homens e mulheres de Deus experimentaram isso. Que elas foram ali, no momento da situação,
receber o auxílio e graça de Deus. A palavra de Deus, ela não mente para nós. No mundo tereis aflição. Mas a palavra de Deus, ela também diz assim, aqui no momento do leito, no momento da sua dor, está escrito no Salmo do Senhor: eu vou afofar a sua cama. Ele afofa a nossa cama. Ou seja, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Então, não deixa que ninguém venha confundir você, apresentar um outro evangelho. O evangelho da graça, irmãos, fica bem claro sobre a sua vida. Você não tem que sacrificar nada. Nada, nada, nada. Ele já sacrificou. Você não tem que carregar peso nenhum. Você não tem que seguir nenhum ritual, nenhum algo que você tem que fazer. Não. Porque se você ler Gálatas inteirinho, você vai ver que eles estão querendo impor a lei novamente. Se você não fizer isso, se não fizer aquilo, se você não... Não. Não, 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 não. É pela graça que nós somos salvos. E agora, porque essa graça ela opera em mim, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Só que agora eu não vou viver na força do meu braço, mas é no poder do Espírito. Você acha que Jesus Cristo falou para eles ficarem em Jerusalém para receber esse poder para quê? Como é que você vai testemunhar o Evangelho aí fora? Como é que você vai viver o Evangelho aí fora? Sem essa graça maravilhosa, sem esse poder do Espírito Santo na nossa vida, para discernir o dom da fé. Não é isso que Paulo fala? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, não é por obras. E ele vai deixar bem claro lá em Efésios capítulo 2, ele fala assim: porque Deus preparou essas boas obras para mim e para você andarmos nela, de antemão. Ele já preparou. Quando você faz alguma boa obra, não adianta bater a mão no peito e falar assim: olha o que eu fiz. Não, Ele preparou para que você andasse nela. Ele preparou para que você vivesse ela. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo para você nessa manhã. Se coloca de pé, por favor. Desculpa do horário, mas é o culto, né? É um culto de celebração, um culto de renovação de aliança. E a minha vontade é que você pegue essa palavra, medite ela, viva ela, traga para a sua vida. Se você ainda carrega algum peso, algum fardo de uma religião que foi colocada sobre a sua vida, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem esse encargo, tem aquele, senão você vai para o inferno. Acabou, irmãos. Não. É o Evangelho da graça. Está consumado. Jesus fez tudo por mim e para você. A única coisa agora que Ele quer é que você e eu testemunhem, que você viva esse Evangelho. Não se deixe perverter. Cuidado com aquilo que mandam para você. Não, achei bacaninho, ó. Ouve aí. Cuidado. Não, olha, estou mandando um link aí desse vídeo aí. Escuta aí o que esse pastor está falando. Você conhece esse pastor? Sabe da vida desse pastor? Quando você está ligado a uma igreja, o pastor te conhece. Ele sabe do seu rosto, ele sabe da sua luz. A pastora te conhece. Sabe quando é que o pastor, a pastora dobra o joelho e vai orar? Ele vai ver o seu rosto. Fala para a pessoa do teu lado aí. Ele vê o teu rosto. Ele ora por você. Ele intercede por você. Agora essa pessoa que você está ouvindo aí na internet, ela conhece o teu rosto? Conhece as tuas lutas? Conhece a sua família? Não. Se for ali uma palavra só para edificar, para te auxiliar, para te ajudar, amém. Mas se for uma palavra para trazer um peso, ou para te levar contra as autoridades, foge dela. Porque se você se levantar contra qualquer autoridade, você está exalando um perfume para Deus. Você está dizendo para Deus, presta atenção, você está falando para Deus: Deus, o Senhor errou mais uma vez, constituindo essa autoridade aí. O Senhor não acerta uma, Deus. E é essa mensagem que você quer mandar para o céu? Não, misericórdia. Fala: o Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não tarda, o Senhor nunca chega atrasado,
O Senhor vem sempre na hora certa. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Então vamos orar agora, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nós somos gratos, Senhor, por esse evangelho da graça, Pai, que nos alcançou, Pai, que nos redimiu, que nos perdoou, Pai, que tirou de nós, meu Pai, toda a condenação, Pai. E hoje, quando Satanás vem, Pai, nos acusar, Pai, a palavra do Senhor diz, porque nós temos um advogado junto ao Pai, está ali à direita do Pai, e Ele intercede por mim e por você. E Ele tem uma aliança, tem um compromisso comigo e com você, de nos santificar cada dia, perdoando os nossos pecados. Por isso, nessa manhã, Pai, abençoa a sua igreja, Pai. Derrama sobre ela agora, Pai, essa unção, Pai. Se há alguém, Pai, que viveu um evangelho de peso, de fardo, Pai, de acusação, dizendo que precisa fazer isso ou fazer aquilo, Pai, Pai, que ela possa ser liberta nessa manhã, porque como está escrito na palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertará, sereis verdadeiramente livres. Senhor, eu declaro nessa manhã, pessoas se sentindo leves, Senhor. Liberta, Senhor, para viver esse evangelho, Senhor, e testemunhar esse evangelho com toda a alegria, Pai. Então começa a derramar, Senhor, sobre a tua igreja nessa manhã, essa unção, Pai. Derrama esse dom que nós precisamos nesse tempo presente, Pai. Derrama o dom do discernimento, Pai, para não sermos enganados, Pai. Tira, Pai, de nós todo aquilo que possa nos atrapalhar. Essa é minha oração, em nome de Jesus.